Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje mais um vídeo aqui no nosso canal, onde tem tudo sobre construção a seco, sobre wood frame e steel frame. E hoje eu vou trazer um assunto para vocês que também é super abordado, que são quais os tipos de fundação mais utilizados nesses sistemas construtivos. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Pessoal, antes de mais nada, vou pedir aqui para vocês para curtirem esse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Também não esquecer de ativar o sininho de notificação para sempre que a gente postar alguma novidade, vocês ficarem antenados e ligados em tudo. Bom, pessoal, então aqui hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre os tipos de fundações mais utilizados na construção a seco. E antes disso, a gente vai explicar para vocês como que funciona as fundações. Nós temos as fundações rasas, que são as superficiais, e as fundações profundas. Dentro das fundações rasas, nós temos sapatas, radier, bloco, viga, sapata corrida, entre outras. E nas fundações profundas, que são aquelas que vai bastante abaixo do solo, elas são a estaca, tubulão, caixão, entre outras. Aí, quando a gente fala nos tipos de fundação, isso daqui está ligado diretamente a dois fatores. Primeiro, ao peso da construção e segundo, o tipo de terreno. Quando a gente fala em peso de construção, e isso eu já falei em vários outros vídeos para vocês, a construção a seco ela é conhecida como uma construção leve. Então, quando a gente fala em wood frame ou steel frame, a gente sempre tem esse L aqui na frente, não sei se vocês repararam, que é LSF, que é Light Steel Frame, ou LWF, que é Light Wood Frame. O L de Light serve para leve, porque são construções bem mais leves do que a alvenaria. E eu coloquei aqui para vocês entenderem a diferença em números. Então, quando a gente fala numa construção em alvenaria, a gente fala numa construção que vai descarregar sobre o solo entre 1.000 a 1.300 quilos por metro quadrado. Em contrapartida, uma construção em wood frame e steel frame, ela vai descarregar pelo solo, em média, entre 200 a 250 quilos por metro quadrado. E isso vai depender muito da composição da parede dela, que é um outro assunto que eu vou abordar para vocês futuramente. Mas como vocês sabem, tem vários tipos de composição, tanto do lado de dentro quanto de fora. Mas a média varia entre esses valores aqui. Ou seja, elas são construções que são de 5 a 6 vezes mais leves do que a alvenaria. Ou seja, a gente não precisa de uma fundação tão profunda. Alguns casos, pode ser que precise de um radier estaqueado, tá? Mas isso já ou uma fundação que vai requerer mais peso, ou um terreno mais instável. Então, daí, para isso, a gente entra no tipo de terreno. A gente entra no assunto chamado estudo do solo, que é o que eu sempre peço para os meus clientes quando a gente vai começar o estudo arquitetônico deles. Por quê? O estudo do solo ele é muito importante, primeiramente, para a gente descobrir o tipo de solo que a gente vai trabalhar. Então, antes de começar o desenvolvimento do projeto arquitetônico, a gente entra com um levantamento planialtimétrico. Mas, Giovana, é necessário fazer um levantamento planialtimétrico? Sim, eu não desenvolvo projetos sem um levantamento planialtimétrico, que é esse que eu vou pôr aqui na tela para vocês verem. O levantamento planialtimétrico, gente, ele vai determinar alguns fatores do terreno. Primeiro, a gente vamos falar assim, que eu tenho um terreno Y aqui. E esse terreno Y, ele está entre o Z e o X. Na matrícula, esse terreno, na matrícula do terreno, ele está aqui, é um terreno de 10 por 30. Aí, na hora que vai fazer o estudo planialtimétrico, vai chegar para mim que o vizinho X comeu um pouquinho de área e que, na verdade, esse terreno, ele está com 9,5
por 29. Vamos supor que o fundo também não está batendo com a da matrícula. Então, eu vou desenvolver o meu projeto em cima dessa área, que é a área real do terreno. Porque se eu desenvolver em cima dessa área aqui, eu não vou conseguir encaixar meu projeto. Outro fator que é importante sobre o levantamento planealtimétrico, que tem mais a ver com esse assunto que eu estou explicando para vocês aqui hoje, é que ele vai determinar as linhas de nível do seu terreno. Então, ele vai passar aqui uns risquinhos, aonde ele vai falar que aqui é 230, aqui é 220 e aqui é 210. Então, nós temos um terreno com essa inclinação aqui. E dada a determinada inclinação do terreno, eu posso desenvolver qual é o melhor tipo de fundação para aquele determinado projeto. E aí, a partir daqui, eu vou definir se a minha casa, eu vou aterrar esse terreno e fazer uma fundação do tipo radier, ou eu vou querer usar esse desnível do solo e vou fazer uma fundação do tipo pilotis. Então, vou fazer umas fundações superficiais também aqui, ou profundas, de acordo com o desenvolvimento do projeto estrutural, e vou vir com estacas de madeira ou de concreto, e aí vou levantar a minha construção aqui. Um horror essa casa que eu fiz, né? Mas tudo bem, deu para vocês entenderem. E também ele vai me dar o norte do terreno. Então, ele vai indicar, por exemplo, se o norte está para cá, se o norte está para lá, ou para lá. Então, ele vai me mostrar aonde que vai ser melhor eu localizar certos cômodos ou não dessa residência. Bom, após eu ter o levantamento planealtimétrico nas mãos, eu vou pegar outra cor aqui de caneta, o verde, que eu gosto bastante dele. Bom, após o levantamento planealtimétrico, então eu começo o desenvolvimento da planta daquela construção. Quando eu estou com a planta pronta, então aqui eu vou simular uma planta para vocês. Vamos simular uma planta onde aqui vai ser 2 pavimentos com a caixa da água. E aqui no fundo, mais ou menos aqui, eu vou ter uma piscina. Então, depois que eu tenho essa minha planta definida, eu vou para a sondagem do solo, que é esse videozinho que eu vou pôr aqui para vocês verem. O que é a sondagem do solo? Eles fazem, então, um estudo daquele tipo de solo. Eles vão lá, eles fazem uma perfuração, são 2 perfurações escolhidas, e essas 2 perfurações, elas são em pontos distintos e normalmente na diagonal um para o outro, com 15 metros de distância entre um e outro, aonde vai ter maior descarga de peso. Então, no caso dessa planta aqui, eu estou com a planta pronta, eu vou pedir o estudo de sondagem aqui, aonde vai ter uma descarga de peso maior, que é o sombreamento da minha caixa de água, e o outro que vai estar aqui na diagonal, que vai ser a minha piscina. Então, vai fazer o estudo nesses 2 pontos aqui. Essas amostragens da terra, e eles vão compactando, o que acontece? Eles fazem um buraco, vão compactando e batendo aquela estaca, igual está aí no vídeo, e vão vendo até onde o solo é firme, onde eles conseguem bater a estaca para não ter mais, não afundar mais, o solo estiver mais rígido, e aí essas amostras elas são enviadas para estudo. E depois desse estudo, tem estudo de sondagem do solo, que é esse também que eu vou pôr aí na tela para vocês. Isso é enviado para o engenheiro estrutural, quem vai desenvolver o projeto da fundação, e através desse estudo ele vai determinar o tipo de concreto que vai ser utilizado, o tipo de ferragem que vai ser utilizada e qual é a fundação mais apropriada para aquele tipo de solo e aquela planta daquele projeto que você vai fazer, tá? Então aí a gente tem a sondagem do solo e depois da sondagem do solo tem um projeto de fundação. E pessoal, isso não serve só para construção a seco. Isso daqui é necessário para todos os tipos de fundação, principalmente a alvenaria, porque o peso dela é muito maior. Então assim, Ah, Giovana, mas construí uma casa de alvenaria faz 15 anos e não me pediram isso.
O pedreiro que já tinha experiência ali de construção de 20 anos falou que se eu fizesse ali uma fundação, um tubulão de 2 metros de profundidade, era suficiente. Então foi feito errado. Porque ou ele superdimensionou e você usou mais concreto e mais aço do que devia, ou foi menos dimensionado, o que poderia te acarretar mais problemas. Então, isso daqui é necessário para todo e qualquer tipo de construção que for ser feita. Bom, dados esses estudos, a gente entra para os tipos de fundação efetivamente. Então, eu vou falar aqui sobre as fundações rasas, que são as mais utilizadas. E dentro dessas fundações rasas, tem outros 2 tipos de fundação que está entre elas, que vocês vão entender melhor, que é muito utilizada para construção a seco. Uma delas é muito utilizada nos Estados Unidos, mas eu, como faço projetos americanizados, eu utilizo muito nos meus projetos, que chama Crawl. Opa, tá um pouco ruim essa caneta aqui. Crawl Space Foundation e Pilotis, que é aquela que eu expliquei para vocês antes. Normalmente a gente utiliza ou sapata corrida, que é essa que eu vou pôr aqui na imagem para vocês, e vou também desenhar aqui. O que é, vou explicar uma por vez para vocês entenderem melhor. O que é a sapata corrida? A gente tem lá o terreno, vamos continuar no terreno Y. A gente tem o terreno e tem o projeto da casa, que é em L. A sapata corrida, ela vai ser vai ser uma concretagem, só que vai ser a concretagem somente na área que vai ser a construção. Então, vamos fazer, por exemplo, essa construção aqui, ela é só em L, ela não tem nenhuma divisória por dentro. Isso daqui seria a sapata corrida. Então, tem o solo, vou desenhar um corte aqui para vocês. Esse é o solo. Aí aqui vem a sapata corrida, que é o concreto e armação em ferro. E aí em cima dela ergue as paredes de construção a seco. Eu não gosto muito de usar esse tipo de fundação, por quê? Nós trabalhamos com uma construção que a gente fala que é uma construção limpa. Como a sapata corrida, ela vai ocupar só a área ali que vai ter paredes, vai ficar terra no meio. Então, a gente tem pouca área de trabalho, gera-se mais sujeira na obra e depois, obviamente, a gente vai ter que concretar aquela área. Então, eu prefiro trabalhar já com o radier direto. Mas o radier eu vou falar por último, porque ele é um dos mais utilizados. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Dentro da sapata corrida, a gente entra nessa fundação que a gente chama Crawl Space. O que é o Crawl Space Foundation? É uma fundação que ela é elevada do solo. Então, como vou pôr até uns exemplos aqui de casas americanas para vocês entenderem. Ela é elevada do solo, então eles ocupam essa área embaixo. Crawl é engatinhar, então você consegue entrar agachado nessa parte da fundação e você guarda utensílios que você pouco utiliza ou inutiliza. Então acaba sendo um depósito embaixo da casa. E outra coisa que é muito feita em países mais frios ainda, que é os lugares que eles utilizam, é o basement. Então eles ampliam a área do crawl space e faz uma casa embaixo da casa já existente. Então é um terceiro pavimento, mas no subsolo. E toda essa parte é feita de concreto. Igual também o que eu vou mostrar aqui para vocês, estou mostrando aqui na imagem. E aí, em cima disso, a casa erguida. Por quê? Já expliquei aqui, né? Eu acabo sendo repetitiva, mas eu gosto de falar bastante. As construções a seco, elas não podem ser encostadas no solo. Elas têm que estar pelo menos a 15 centímetros do solo por conta de umidade. Mesmo sendo aço tratado, mesmo sendo madeira tratada, porque a gente tem fechamentos em drywall. Então, essa casa ela tem que ser a 15 centímetros do solo, tá? Então, como essa fundação ela vai relar direto na terra, faz toda a caixarinha em concreto e aí sobe-se a construção em cima.
O crawl space nada mais é do que uma sapata corrida. Então, desenhar aqui, vou desenhar de novo o corte para vocês entenderem. Aqui tá a terra. Terra. Daí a gente entra com a sapata corrida, que tem toda a ferragem lá bonitinha, desenvolvida para o engenheiro, de acordo com o estudo e sondagem de solo, tá? Não é nada feito da cabeça. Sapata corrida. E aí, em cima da sapata corrida, vem a caixaria de bloco estrutural ou alvenaria. Eu falo bloco estrutural porque o custo sai mais barato. E aí embaixo fica a terra, normalmente joga-se brita, tá? Por conta da umidade, então é jogado uma camada de brita aí de 5 centímetros. Vem o bloco estrutural e aí em cima dele, eu devia ter feito um pouco menor essa imagem, né? Mas eu vou fazer um desenho numa menor escala aqui, tá? Para vocês entenderem. Então, aqui tá toda a estrutura e eu vou pôr uma imagem aí também para vocês entenderem na foto como que funciona. Então, aqui tá todo o espaço da terra, aqui é o terreno inteiro, tá? Porque aqui a gente vamos falar que a gente tem 10 metros. Aqui entra, tô vendo em corte, tá? A sapata corrida. Aqui entra o bloco estrutural, então vamos por aqui que a gente tem 4 camadas de bloco estrutural, isso é bem desproporcional. E bem torto, ainda bem que tem AutoCAD hoje, né? SketchUp, essas coisas. Aí aqui entra, então aqui, sapata, corrida, bloco estrutural. E aí a gente entra com uma laje piso, que a gente fala. Opa! Gente, não sei se tá dando para ouvir, mas as maritacas estão animadas aqui na vizinhança hoje. Aí você entra aqui com a laje entre piso, que é mesma laje que a gente utiliza na divisa de 2 pavimentos, que pode ser ou madeira para o frame ou steel frame para aço. Aí entrou aqui com a laje entre piso, laje seca. E em cima da laje seca, eu já tô ficando sem cor aqui. A gente entra com as placas de OSB ou plywood. Aí em cima do OSB ou do plywood, a gente entra lá nos Estados Unidos, já falei isso, mas vou explicar de novo, para abafar o som, eles entram ou direto piso de madeira, ou piso vinílico, ou carpete. Aqui a gente entra com um emboço de 5 centímetros de concreto para abafar o som. Concreto. E aí, o piso. E aí, em cima disso, a gente ergue as paredes. Ó, aqui as estruturas de steel frame ou de frame e constrói a casa. Tá? Aí, esse espaço que é o que a gente chama de crawl space, normalmente ele vai ter aí uns 70, 90 centímetros, mas é isso daí você que manda no seu projeto. Ou pode ser a parte do basement. É que o basement, ele já entra mais no conceito de subterrâneo. Então, enquanto aqui, ó, ele ergueu essa construção literalmente do solo, o basement seria mais comum, né? Ele difere, na verdade, um pouco do crawl space. Aqui a gente tem o terreno, aí a gente faz isso daqui, né? Aí vem com a fundação lá, né? Em cima da fundação. Normalmente, para fazer as paredes do basement, eles usam a placa de concreto pronta. Mas você pode usar tijolo, você pode usar bloco estrutural, aí vai da imaginação. Aí você vem com a estrutura de concreto aqui. Opa, até tem que subir isso daqui 15 centímetros ainda do solo. A estrutura, tá? Aí vem com entrepiso. Mesma coisa que aqui, ó. Placa de... Já não tem mais mão para segurar as canetas. Placa de plywood OSB. Concreto.
e as paredes e aí a construção. Lembrando que aqui tem que ter uma diferença de 15 centímetros, pelo menos, considerando que aqui está o solo, tá bom? Deu para entender bem? Comentem aí, se tiver alguma dúvida, que eu vou responder, tá, pessoal? Aí, depois dessas duas fundações aqui que eu amo, que eu utilizo bastante nas minhas obras, tem a fundação de pilotis. Então, por exemplo, eu tenho que aquele caso do terreno íngreme que eu falei para vocês. Eu tenho um terreno que ele tem 3 metros de desnível. Então, aqui está 3 metros, aqui está o nível 0 da rua. Ele tem isso daqui de terra. E eu quero aproveitar o desnível natural dele. Então, o que eu faço? Eu entro com a fundação aqui, enfim, aonde for determinado lá em planta. Entro com as estacas de madeira, de concreto, de aço, que determinar o projeto. Depois dessas estacas, eu entro com a laje entre piso, a laje seca, placa de OSB, concreto, paredes das casas e a construção. Esse é o pilotis. E aí esse espaço aqui você pode utilizar para, enfim, quer pôr uma rede aqui, quer fazer uma garagem, uma área de lazer, aí a criatividade que manda no projeto. E o que eu deixei por último, que é o mais utilizado, né, é o radier. O que é o radier? Então, vou até escrever ele grande aqui com outras letras, que tem muita gente que acha que ela é uma fundação muito fraca e não é. O que é o radier? O radier nada mais é do que uma placa de concreto sobre um solo bem compactado. Então, vamos lá. Eu tenho um terreno aqui que ele tem, pode ser os 3 metros de desnível. Só que eu vou querer fazer a minha casa, vou considerar esse nível 0, vou erguer aqui a 15 centímetros do solo e fazer toda essa parte. Eu quero tirar toda essa terra. Então, a gente vai remover toda a terra, vai remover essa terra aqui, vai fazer uma boa compactação desse solo. Eu vou até mostrar aí no vídeo para vocês, tá? A gente vai compactar o solo inteiro, porque a gente não quer deixar a terra lá atrás. Então, vou compactar todo esse solo aqui. Esse solo, ele pode ser bem compactado com um sapo mecânico, que nem esse que eu vou mostrar aqui no vídeo, no caso desse projeto aqui. A gente precisou passar o sapo 3 vezes para ficar super compactado. Foi o suficiente que a turma, o pessoal da engenharia mandou para nós. No caso de uma construção maior, não faz sentido eu usar um sapo de maneira manual. Eu posso compactar esse solo com uma bobcat, tá? Então, aqui a gente faz a compactação do solo. Depois do solo bem compactado, a gente vem e monta toda a estrutura do radier, a gente chama de forma, com pinos. Então, a gente pega e monta a forma do radier. Então, aqui eu vou desenhar, na verdade, seria bom vocês verem isso na diagonal. Eu vou apagar essa imagem aqui e fazer isso na diagonal aqui, para vocês compreenderem melhor. Passar um outro pano aqui, porque tá ficando marca sobre marca aqui. Então, vamos desenhar na diagonal aqui. Então, aqui eu tenho terreno compactado. Depois do terreno compactado, eu vou montar a forma do radier. Essa forma, gente, tem que ser extremamente bem montada e bem conferida. Ela tem que estar 100% no esquadro. Porque a construção a seco, diferente da alvenaria, que você consegue tirar um pouco no esquadro, joga 1 centímetro mais para cá, fecha um pouco mais ali, tira a diferença no reboco, na construção a seco eu não consigo entortar uma madeira, eu não consigo entortar um aço.
Então, essa construção tem que estar super no esquadro. E uma dica que eu acho muito legal para passar para vocês são algumas medidas típicas de quadro. Peguei a coxa de novo. Para montagem da forma lá e concretar. Você pega, montou lá a forma do radier, a engenharia vai mandar normalmente de 15 centímetros de altura, é a altura que a gente trabalha. Você vai bater 80 centímetros de um lado, 60 do outro, e aqui tem que dar 1. Beleza? Aí você vai fazendo nas proporções aí para você achar melhor o esquadro. Bom, montou a forma do radier. Tá? O solo bem compactado, montou a forma, joga-se brita sobre o solo. Deixa eu ver que cor que eu vou fazer a brita aqui. Então, aqui eu vou deixar só um tracejado laranja, porque senão eu não consigo pôr os elementos do radier, tá, gente? Vou apagar aqui o esquadro, só para a gente poder desenhar melhor. Vou fazer maior aqui, para vocês poderem. Então, aqui está a forma do radier, tracejado, forma, radier. Vamos supor que o engenheiro solicitou aí um radier de 15 centímetros, com concreto FCK 20 MPa. Aí que as pessoas perguntam, falam, mas eu conheço casas de radier que deram trinco, não foi radier uma fundação fraca e tudo mais. E aí eu gosto de trazer isso para vocês. Um radier com concreto 20 MPa significa que ele vai aguentar carga de 200 quilos por centímetro quadrado. Ou seja, um quadradinho de 1 por 1 centímetro de altura, desse tamanho assim, ó, vai aguentar uma carga estrutural de 200 quilos por centímetro quadrado. E aí a nossa construção, que nem eu tinha mostrado para vocês, ela vai ter uma carga de 200 quilos por metro quadrado. Ou seja, ele vai aguentar muito mais do que manda. Ah, Giovana, então eu não preciso de engenheiro para desenvolver isso para mim. Eu já vou bater uma estaca ali, já que você já ensinou a fazer, vou fazer a fundação. Não, muito pelo contrário. Porque aí entra os tipos de solo que a gente vai trabalhar, os tipos de carga. Então, assim, precisa de um estudo e precisa de um projeto assinado pelo engenheiro para ele liberar qual vai ser a espessura do radier, o tipo de ferro que vai ser utilizado naquele radier, para a gente poder fazer esse projeto, tá? Bom, forma do radier de 15 centímetros de altura, concreto 20 MPa, FCK 20 MPa. Aí a gente entra com uma camada de brita de no mínimo 5 centímetros. A gente vai pôr aqui, brita 5 centímetros. Por quê? Para a ferragem do radier não entrar em contato com o solo. Então aqui, ó, vamos pôr a brita. Depois da brita, a gente vai entrar com uma lona chamada lona 200 micra, que é uma lona própria para a fundação. Ela é bem mais grossa do que essas lonas de pintura, mas acha-se também ela em casa de pintura. Então, entra com essa lona aqui. Nossa, a cor tá bem parecida, né? Entra com a lona 200 micra. Por aqui, lona 200 micra. Depois dessa lona de 200 micra, a gente entra com as ferragens. A gente utiliza geralmente 2 tipos de ferragem em radier. A gente utiliza a ferragem de borda, que são os ferros em vezinho assim, e passa um ferro aqui. Vou pôr uma imagem aí para vocês verem. Então, aqui entra a ferragem de borda, só para vocês terem uma noção. Ferragem de borda. As maritacas realmente estão animadas e querendo fazer parte do trabalho. Aí a gente entra com a malha pop, que é aquela malha de ferro toda espaçada assim, que vocês com certeza já viram fazendo calçada. Normalmente trabalha-se espaçamento 15-15, mas aí a engenharia também vai determinar. Tá? Aí vai malha pop por toda. Lembrando de utilizar os espaçadores entre ela aqui, ó. Tá? Que são os espaçadorzinhos próprios. Vou pôr uma foto aqui para vocês verem. Aí colocou isso
tudo, montou bonitinho a ferragem, aí entra o concreto, que eu já não tenho mais nem cor para fazer. Vou entrar com concreto laranja mesmo. Aí entra toda a concretagem, né? Ah, um ponto importante. Fundação Radier tem que estar com todo o encanamento de esgoto e puxada a fiação para o quadro de elétrica, pelo menos, tá? Então, aí já é importante fazer a parte de esgoto, né? Vem, puxa as tubulações, já deixa aqui, ó, saída de esgoto, a saída da caixa de elétrica, para depois só fazer a distribuição para casa. Põe todos os ralos, tudo bonitinho. Feito isso, concretou o radier. Eu gosto de desempenar ele, para ele ficar bem bacana. Não que você não vai ter que fazer um contrapiso depois, porque precisa fazer um contrapiso. Algumas construções menores até dá para polir já o radier, utilizar ele mesmo de piso. Mas ainda assim eu prefiro fazer uma regularização desse piso com um emboço de 5 centímetros. Aí, depois de tudo isso pronto, o radier fica bonitinho, igual esse da imagem que eu vou mostrar para vocês também. Aí, depois de tudo isso pronto, aí a gente vem com a construção em cima. Aí vem as paredes lá da nossa construção, telhado. E fica a construção igual essa também que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu espero nesse vídeo ter conseguido tirar um pouco das dúvidas sobre fundação, que é um assunto muito perguntado para mim. Por questão do peso da estrutura, porque é uma estrutura mais leve, então qual tipo de fundação que utiliza, se o radier é realmente confiável. Então acho que aqui eu consegui explicar para vocês que o radier é sim uma fundação extremamente confiável, quando bem calculada pelo engenheiro estrutural, e que é super funcional para o nosso sistema construtivo, assim como as outras que eu também passei para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, deixem um like aqui no canal, não esqueçam disso. E até a próxima semana com mais vídeos novos para vocês. E se alguém tiver alguma sugestão de vídeo que queira ver aqui no canal, fora esses que eu estou postando, pode deixar aí nos comentários que eu trago para vocês o máximo de informações que eu conseguir. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.